Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio, professor de Biologia do cursinho da Poli, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade biológica. Então essa aula é a aula para o pessoal da Selene Smart, pessoal da TQQ, caderno 1, aula 1, página 1. Essa aula também vale para o pessoal do final de semana, que é o pessoal do caderno Hermes Agile. Então, aula conjunta para as duas turmas. Então, bora para a aula para diversidade biológica. Gente, a questão aqui da diversidade biológica, a gente vai estar fazendo uma relação de grau de parentesco entre os seres vivos. Lembra aqui que o ser humano sempre teve a mania, vamos dizer assim, de classificar as coisas, de agrupar, de formar pequenos conjuntinhos, de separar várias coisas. Imagine aí você que tem uma coleção de alguma coisa, provavelmente você usa algum critério para separar itens dessa sua coleção. Moedas, cartas, selo, qualquer coisa vale. Aqui com os seres vivos não foi muito diferente. A questão aqui é que esse sistema de classificação, a gente vem fazendo ele desde muito tempo. Esse ramo da biologia, ele é chamado de sistemática e taxonomia. Só que a gente vai pular um bom tempo na história e a gente vai fazer uso de dois sistemas de classificação que são válidos hoje. Tá? Então, a gente pode fazer uso desses dois sistemas. Um deles é o sistema de classificação de 5 reinos, proposto pelo Whittaker em 1969. E aí, todos os seres vivos, ou quase todos os seres vivos, eles foram agrupados em 5 grandes grupos, em 5 grandes conjuntos, que a gente vai chamar de reino. Tá? Então, aqui nós temos os 5 grandes reinos na proposta de Whittaker. Então, veja bem quem é que faz parte de cada um deles. O reino Monera, no qual estão incluídas bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, ou seja, tudo que é bactéria está dentro deste primeiro reino. O reino protoctista ou protista, você pode encontrar com esses dois nomes, fazem parte desse reino todos os protozoários e todas as algas, tanto uni quanto pluricelulares. O reino fungi, no qual estão incluídos todos os fungos e leveduras. O reino plantae ou metafita, estão incluídas nele todas as plantas. E o reino animalia, onde estão todos os animais. O interessante saber desse sistema de classificação é que ele foi baseado em alguns critérios, tá? Como quantidade de células, padrão celular, se o organismo é autótrofo ou é heterótrofo, e a gente vai dar uma olhadinha nessas principais características aqui. Então, ó, veja bem. É muito importante e muito interessante que vocês saibam essas principais características. Então, são características muito gerais, mas com isso a gente consegue identificar minimamente quem é que faz parte de um grupo ou de outro. E a gente consegue identificar quem é este grupo. Então, vamos lá, olha lá. As características principais de cada reino. Para o reino Monera, são seres unicelulares. Você não vai encontrar bactérias que sejam pluricelulares, elas são somente unicelulares. Por mais que elas vivam juntas, formando agrupamentos ali, você não vai encontrar em nenhum caso, bactérias que sejam pluricelulares. Então, são seres exclusivamente unicelulares. São procariontes. Essa definição aqui é para uma situação na qual a célula não apresenta um núcleo organizado. Então, se ela não tem núcleo, ela não tem carioteca. Foram os primeiros seres vivos, pró aqui de primeiro ou primitivo, a ter um formato, uma organização celular na história do planeta. São os organismos mais velhos do planeta, inclusive. E os seres procariontes são células relativamente simples. Elas não apresentam estrutura
membranosa para o núcleo, então ela não apresenta carioteca, não apresenta membrana nuclear, e o seu material genético fica disperso no citoplasma. Podem ser autotróficas ou heterotróficas. Então, organismos autotróficos são aqueles que produzem o seu próprio alimento, não precisam se alimentar de outros seres vivos, por exemplo, para sobreviver. E neste caso de bactérias, elas podem fazer fotossíntese ou quimiossíntese. E também temos bactérias que são heterotróficas, elas vão precisar absorver substâncias que estão ao seu redor e com isso elas vão conseguir energia e alimentação para poder sobreviver. Então, os heterotróficos aqui, você pode ter bactérias que são parasitas, vão causar algum mal, alguma patologia a um hospedeiro, bactérias de vida livre, bactérias decompositoras. Podemos encontrar bactérias aeróbicas, são aquelas que fazem uso do oxigênio para a respiração celular. E veja só, a respiração celular de bactérias não é dentro da mitocôndria, porque uma outra característica dos seres procariontes é que eles não apresentam núcleo e nem organelas membranosas. Mas fazem uso de uma estrutura, uma invaginação da membrana plasmática chamada mesossomo, que faz com que ela faça a produção de energia por aqui. Então são seres aeróbicos. Mas também podemos ter seres anaeróbicos, que elas não podem ter contato com oxigênio. Na verdade, aqui para as bactérias teremos anaeróbicas obrigatórias e facultativas, mas para uma aula de bactérias a gente volta a falar disso com mais detalhes. O segundo reino, que é o reino protoctista, estão incluídas todas as algas e todos os protozoários. Teremos indivíduos que são unicelulares, no caso de algumas algas e dos protozoários, ou podemos ter indivíduos pluricelulares, no caso de algas grandes. São eucariontes. Eucarionte é uma célula um pouco mais complexa e tem duas grandes diferenças em relação aos procariontes. Os eucariontes apresentam um núcleo bem definido, então o material genético é separado do restante do citoplasma. Então são células que vão apresentar núcleo e tudo que estiver relacionado com ele. Núcleo, nucleolo, carioteca. E além disso apresentam várias organelas membranosas no seu citoplasma. No reino protoctista teremos seres que são autotróficos, no caso das algas, e heterotróficos, no caso da maioria dos protozoários. Também podemos encontrar organismos aeróbicos ou anaeróbicos. Para o reino fungi, todos os fungos e leveduras, temos indivíduos unicelulares ou pluricelulares. Se a gente for falar de leveduras, elas são unicelulares. Se a gente for falar de fungos maiores, eles serão pluricelulares. Também eucariontes, heterotróficos por absorção. Não tem nenhum fungo que vai fazer quimiossíntese ou fotossíntese. Teremos aí fungos decompositores, teremos fungos predadores, fungos mutualísticos, fungos parasitas. Teremos fungos que vão fazer fermentação, tá? E mesmo assim são heterotróficos. E eles podem ser aeróbicos ou anaeróbicos. Para o reino das plantas, os indivíduos são pluricelulares, veja que não tem mais indivíduo unicelular aqui, são eucariontes, a grande gigantesca maioria é autotrófica, temos algumas exceções, mas quando a gente voltar para o reino das plantas a gente comenta sobre elas. E são aeróbicos, organismos aeróbicos, precisam do oxigênio para respirar. E o último reino, o reino animalia ou metazoa, somente indivíduos pluricelulares, eucariontes, sua grande e gigantesca maioria de seres heterotróficos. Claro que temos as exceções e depois a gente comenta quando pegar o momento do grupo mais específico dentro do reino animalia. E todos eles são aeróbicos. Então, principais características de cada reino. É muito interessante saber essas coisas aqui. E, claro, saber quem é que faz parte, quem é que está incluído dentro de cada reino. E aqui dá uma olhada numa representação artística dos 5 reinos aqui.
Então, olha, o reino Monera, com todas as bactérias. Então, você tem as eubactérias, que estão incluídas aqui, bactérias e cianobactérias, mais as arqueobactérias. O reino Protista, com as algas e os protozoários, que estão aqui. O reino Fungi, o reino Animalia e o reino Plantae. Tá legal? Então, você tem uma representação artística aqui da distribuição dos seres vivos em 5 reinos. Lembre que a gente tinha comentado também que são 2 sistemas de classificação válidos. Existe um outro sistema de classificação aqui, baseado em análise molecular de RNA ribossômico para ver grau de parentesco entre os seres vivos. E é isso que a filogenia vai fazer. E aí, nesse caso, você tem uma proposta, você vai encontrar fontes diferentes. Uma primeira vez que apareceu essa proposta da classificação dos 3 domínios, ela foi proposta por Wese, assim, bater o martelo mesmo em 1990, e você vai encontrar algumas fontes com um ano diferente aqui, de 1977. Mas está valendo, você tem que lembrar que a proposta dos 3 domínios estão dividindo todos os seres vivos em 3 gigantescos grupos, numa categoria acima da categoria do reino. E aí o reino Monera não existe mais, ele foi subdividido em 2 domínios, no qual, no domínio Arqueia, estão incluídas aqui todas as arqueobactérias. No domínio Bactéria, ou um domínio Eubactéria, estão aqui todas as bactérias e cianobactérias. E num domínio Eucária, todos os outros seres vivos eucariontes juntos num único e gigantesco grupo. Então aqui estão incluídos os protozoários e as algas, os fungos e as leveduras, todas as plantas e todos os animais. Então você pode fazer uso dos 2 sistemas de classificação, tanto o sistema de classificação dos 5 reinos ou o sistema de classificação dos 3 domínios. A árvore filogenética desse outro sistema de classificação, ele é um pouco diferente. Veja aqui, ó, essa partezinha mais azul, roxa, bom, sei lá, para mim aqui está azul. Você tem todas as bactérias aqui, uma representação de todas, tá? Do domínio bactéria aqui, o domínio arqueia aqui e o domínio eucária aqui na sua direita. Veja que, numa relação filogenética, as arqueobactérias, que são bactérias mais primitivas, elas são mais parecidas com organismos eucariontes do que com as próprias bactérias mais novinhas, mais atuais daqui. Então, se aparecer algum exercício para você identificar grau de parentesco, as arqueobactérias são mais aparentadas entre os indivíduos do reino Eucária do que entre as próprias bactérias. E aí a gente começa falando um pouco sobre o reino Animalia. São mais de 30 filos animais, porém para o ensino médio a gente vai dar uma olhada somente nos 9 principais. Aqui em cima você tem uma árvore filogenética com um possível grau de parentesco entre eles, começando aqui com os animais mais simples, do filo Porífera, depois passando pelo Quinidária, Plateumintos, Nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Aqui você tem uma outra representação com um representante de cada, pelo menos, mas os integrantes são os mesmos, embora você tenha uma árvore filogenética ligeiramente diferente dessa outra que está aqui em cima. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Tá? Então esses são os 9 filos principais do reino Animalia. Por falar em 9 filos principais, vamos começar rapidamente com o primeiro filo, chamados de parazoários ou poríferos. Quando a gente falar de porífero, a gente vai estar falando aqui, ó, de esponjas. Você tem que lembrar que as esponjas elas são os animais mais simples que existem. Elas não têm tecido,
e, consequentemente, não apresentam órgão, nem sistema, nem absolutamente nada. Sendo que a maioria delas, inclusive, não apresenta nem simetria. Então, elas são, inclusive, assimétricas. Para as esponjas, você tem que considerar a seguinte coisa. É um animal muito simples, é o animal mais simples do planeta, não tem muitas células diferenciadas, mas você tem que gravar pelo menos algumas delas, sendo que a mais importante é essa aqui, ó, chamada de coanócito. As esponjas elas têm um esquema de forma, assim, um esquema de formato, que ela lembra um vaso se ela for cortada ao meio. Sendo que do lado de fora da esponja, você vai encontrar células achatadinhas, chamadas de pinacócitos, com a função de revestir o corpo da esponja pelo lado de fora. Internamente existe uma cavidade chamada de átrio ou espongiocele, no qual ela é revestida, na sua grande maioria ela é, revestida pelas células exclusivas dos poríferos, que são os coanócitos. Veja, essa célula está ampliada aqui, ó, nesse desenho. É uma célula flagelada. Ela tem por função capturar alimentos com o seu flagelo e manter um fluxo de água constante no corpo da esponja. Essas partículas alimentares elas serão digeridas em partes pelos próprios coanócitos, mas em outras partes ela vai ser transferida para essa celulinha verde que está aqui embaixo, chamada de amebócito, que vai ser responsável por terminar a digestão, não, que a digestão começa aqui. Também fazer a digestão. Veja que a digestão acontece dentro da célula, então a digestão é exclusivamente intracelular. E também essa célula, por ter este formato de ameba, ela tem uma certa liberdade dentro do corpo da esponja. Entre uma camada de células e outra, você tem uma constituição aqui chamada de mesênquima, no qual esta célula, o amebócito, que tem o formato de ameba, ele tem uma certa liberdade dentro do corpo da esponja, também para ajudar na distribuição dessas partículas alimentares aqui. Não está evidente, mas você consegue perceber aqui, ó, acompanha a ponta do mouse aqui. Existem umas células chamadas de porócitos, que é o que dá nome ao grupo poríferos, animais com poros, que permite a entrada de água pela lateral do corpo deste animal. E no topo dele existe uma abertura chamada ósculo, que é somente uma abertura, não pode ser levada em consideração como se fosse uma boca, porque não é. E essa cavidade não pode ser levada em consideração como se fosse um estômago, porque não é. Aqui não acontece nada de processo digestivo, e aqui o que está acontecendo é saída de água devido ao movimento do flagelo pelos coanócitos. Para algumas esponjas ainda, você vai encontrar pequenas espículas, tá? Que são pequenos espinhozinhos que servem para dar sustentação ao corpo do animal e, além de tudo, serve como uma defesa, uma certa proteção ali. Essas espículas elas podem ser de dois materiais, elas podem ser de sílica ou elas podem ser de cálcio. Tá? Então não se esqueçam disso. Além destas células, coanócito, porócito, amebócito, pinacócito, existem elementos esqueléticos que são espículas de sílica ou de cálcio. Além disso, um conjunto de proteínas que também fazem parte da constituição do corpo do animal, chamada de espongina. Espongina mais as espículas, ou somente as espículas, ou somente a espongina, faz parte dos elementos esqueléticos, e ponha aspas nesses elementos esqueléticos, que formam o corpo da esponja. Tá legal? E aqui, algumas características gerais desses animaizinhos que são extremamente simples. É um animal filtrador, invertebrado. A maioria dos animais é invertebrado, tá? A gente só vai ver animal vertebrado lá encordado, num subfilo mais específico ainda. E animalzinho aquático, podendo ser encontrado tanto em ambiente marinho quanto em água doce. São animais que não têm tecidos, então se eles não têm tecidos, eles não têm nenhum órgão. Então não tem tecido, não tem órgão, não tem sistema. Apresentam células multifuncionais, são células praticamente independentes umas das outras. E veja,
Bom, dá uma olhada aqui, ó. Não tem nenhum tipo de sistema. Bom, vamos lá. Se ela não tem sistema digestivo, como é que ela vai fazer para se alimentar? Ela vai pegar as partículas alimentares, e a sua digestão ela é intracelular, não se esqueça disso. Vai fazer a digestão dentro da célula. Se ela não fizer a digestão, ela pode transferir esta partícula para outras células, e o processo que acontece aí vai ser sempre a difusão. Sempre que tiver ausente um tipo de sistema, o que acontece de distribuição, de captura, de transferência de elementos celulares, oxigênio, gás carbônico, excretas metabólicas, partículas alimentares, para o sistema que está faltando é sempre difusão que vai acontecer. Então, não tem sistema digestivo, não tem sistema circulatório, não tem sistema respiratório, o oxigênio e o gás carbônico entram e saem das células por difusão, não tem sistema excretor, não tem sistema nervoso, ou seja, não tem nada. Esse bicho aqui não tem nada. E não tem nem simetria. A grande maioria aqui é assimétrica. Lembra, uma das características de todo ser vivo é poder também fazer reprodução. E aí elas podem ter dois tipos de reprodução. Uma assexuada, por fragmentação e brotamento, e também podem ter uma reprodução sexuada, no qual existe a participação de gametas, uma variabilidade genética muito maior, e aí existe fecundação. Se tem gameta, vai ter fecundação. Tendo uma fecundação, vai dar origem a uma célula-ovo chamada zigoto e o surgimento de uma larva livre nadante chamada larva anfiblástula. Muito bem, então para os poríferos está aqui um resumão das principais características deste grupo. O segundo grupo é o grupo dos quinidários ou selenterados. E aí uma grande característica é que os animaizinhos eles podem ter duas formas diferentes. Esses animais eles podem ter uma forma polipóide, são animais que não sabem nadar, por exemplo, anêmonas, hidras e corais. E aqui a gente pode ter uma forma medusoide. Então a forma medusoide, por exemplo, águas-vivas e medusas que têm a capacidade de locomoção no ambiente aquático. Não importa muito qual seja o formato, eles sempre vão ter a mesma constituição. Aqui para os quinidários, interessante quando a gente começa a estudar animais é fazer uma comparação com o grupo anterior e tentar descobrir, ou lembrar, ou gravar as novidades evolutivas que um grupo apresenta em relação ao outro. Lembra que porífero não tinha nada. Esses animais aqui apresentam dois tecidos embrionários, dois folhetos germinativos, e aí com isso você tem uma belíssima novidade evolutiva que é um tecido de verdade, na verdade aqui dois tecidos, chamados de ectoderme, que reveste o animal pelo lado de fora. Durante o desenvolvimento embrionário ela é a ectoderme, no animal adulto ela se transforma na epiderme. E um tecido mais interno, chamado de endoderme. E no animal adulto ela vai revestir uma cavidade chamada gastrovascular, com função de fazer a digestão e distribuir os nutrientes. Então veja, aparecem dois tecidos no animal adulto, dois folhetos germinativos durante o desenvolvimento embrionário. Entre um tecido e outro existe uma substância gelatinosa chamada mesogleia. E veja que a constituição é a mesma. Não importa se o animal é um pólipo ou se o animal é uma medusa. Se o animal for um pólipo, boca circundada por tentáculos voltada para cima, essa boca. Se o animal for uma medusa, boca voltada para baixo, também circundada por tentáculos. Veja que aqui existe a inauguração do sistema digestório. É um sistema digestório simples, caracterizado como sistema digestório incompleto, no qual existe somente um orifício para permitir entrada de alimento e saída de resíduos metabólicos, aqui resíduos da alimentação, da digestão que não foi feita. Então aqui essa boca permite entrada de alimento e saída de excremento. Sistema digestório incompleto.
Uma grande característica que os quinidários apresentam, além da diblastia, são células especializadas chamadas de quinidoblastos ou quinidocistos, que têm a capacidade de injetar veneno, uma substância urticante, por isso que é chamado de quinida. Quinida significa urticante, que dá uma sensação de queimadura nas suas vítimas ou nas suas presas. Essas células são extremamente sensíveis ao toque e presta atenção nessa estruturinha aqui, ó, chamada quinidocílio. Quando um animal encosta no tentáculo, ou quando a medusa encosta o tentáculo na sua presa, esse quinidocílio aciona uma estrutura dentro da célula chamada nematocisto. E ela dispara aqui com uma velocidade muito grande, quase como se fosse um arpão, penetra na pele da sua vítima. E isso faz com que ela, depois disso, acione o veneno que está aqui dentro, a toxina que está aqui dentro, e cause a sensação de ardência. Dependendo da espécie, e eu espero que vocês nunca tenham contato com elas, dependendo da espécie, pode ser que não aconteça nada, às vezes pode ser que dê uma coceirinha, às vezes vai arder, às vezes vai doer demais, e dependendo da espécie, pode matar o ser humano, num período extremamente curto, entre 15 e 30 minutos, ela pode causar a morte de um ser humano. Então, para os quinidários ou selenterados, são animais invertebrados, são aquáticos e agora são carnívoros. Lembre das novidades evolutivas. São animais diblásticos, apresentam 2 folhetos germinativos, a endoderme mais internamente e a ectoderme mais externamente. E durante o desenvolvimento embrionário, esses tecidos se diferenciam em gastroderme, que reveste a cavidade gastrovascular, e a epiderme, que reveste o corpo do animal por fora. Podem apresentar 2 tipos morfológicos, forma medusoide ou forma polipoide. Possuem células especializadas para captura de alimento e defesa, que são os quinidócitos, célula especializada em injetar veneno. Apresentam uma simetria radial, no qual, se você for imaginar, por exemplo, uma medusa, vamos voltar aqui ao desenho, e você quiser cortar esse animal em várias partes, você tem muitas opções para se dividir o animal ao meio e ter 2 metades muito semelhantes. Isso é o que caracteriza uma simetria radial. Surge aqui também um sistema nervoso. Células nervosas aparecem distribuídas na mesogleia, não forma gânglio, não forma cordão nervoso, não forma nervo. Então você tem um sistema nervoso difuso. E uma outra novidade que é o surgimento da cavidade gastrovascular, ou seja, o surgimento de um sistema digestório incompleto, mas ele aparece aqui. Você pode encontrar inclusive com outros nomes, chamado de sistema digestório de fluxo bidirecional. Significa que é o sistema digestório incompleto, no qual o animal só tem a boca permitindo a entrada de alimento e saída de excremento. Tá legal? Para o cara comer de novo, ele tem que esperar a digestão do que ele comeu antes terminar para ele poder capturar uma presa nova e se alimentar de novo nesse caso, tá? Não tem muita vantagem ter um sistema digestório incompleto, mas é o que se tem para hoje, para esses grupos aqui. Então vamos lá. Exercício 4. Esse exercício 4 está na página 4. Exercício 4, então, ó, vamos dar uma olhada numa árvore filogenética. Observe a figura abaixo e assinale a alternativa que interpreta corretamente a imagem. Então, aqui você tem uma árvore filogenética do reino animal, no qual aqui na ponta tem porífero, seguido de quinidário, plateuminto, nemateuminto, moluscos anelídeos, artrópodes, equinodermos e aqui os cordados. Então vamos lá. A imagem mostra uma sequência evolutiva onde entendemos que as esponjas evoluirão a quinidários, estes a plateumintos e assim por diante, até os mamíferos. O que essa alternativa quis dizer é o seguinte: esponja vai virar água-viva vai virar plateuminto vai virar
nemateuminto e assim sucessivamente. É claro que isso não vai acontecer. Tá? Essa relação ela mostra um grau de parentesco evolutivo entre as espécies, entre os grupos, mas um não vai se transformar no outro ao longo da história. Letra B. As ramificações da base da árvore representam animais que surgiram há mais tempo no planeta. Ó, base da árvore, raiz, aqui você entende como se fosse um tempo ancestral, um tempo remoto. Topo da árvore, aqui estão os táxons mais atuais, então um tempo mais recente. Então a passagem do tempo de baixo para cima. A passagem do tempo aqui é de baixo para cima, quem está mais próximo da base é um grupo de animais mais antigo. Letra C. Todos esses animais sempre existiram no planeta? Não é isso, porque senão não teríamos posições diferentes dos ramos aqui no tronco desta árvore. Então, está errado essa também. Letra D. Nem todos os seres vivos representados fazem parte do reino Metazoa ou Animalia. Nem todo mundo que está aqui é animal. Olha, eu não vi nenhum protozoário, nenhum fungo, nenhuma levedura, nenhuma bactéria, nenhuma planta. Então, todo mundo que está ali faz parte do reino Animalia. A letra E, a figura mostra a impossibilidade de que a vida tenha se originado a partir de um único ancestral no passado. Se esta árvore ela tem uma única base, significa que todo mundo aqui veio de um ancestral comum. Então, para essa questão, ficamos com letra B de bola. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Obrigado, um abração para vocês. Tchau!